É o último, né? Que é o do círculo. Ai, gente, eu comprei um mouse top, viu? O meu mouse, ele vai pro lado assim, ó, nos arquivos, com o scroll do mouse, né? Normalmente, mouse normal, o scroll do mouse, ele só roda, né? O meu, se você cutucar ele assim pra esquerda ou pra direita, as coisas andam pro lado, assim, ó. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tela 1. Tá aparecendo a tela certinho? Ok. Bom, então aqui no desenho do círculo, as prioridades aqui vão ser essas circunferências, né? Os círculos mesmo maiores. Eu vou desenhar esses três aqui. E os três, eles têm o mesmo centro, né? Então, a partir do centro de você que faz um primeiro, e a partir desse centro, você vai fazer esses três círculos maiores. Eu vou começar dele aqui, então. O círculo de dentro, deixa eu olhar aqui, ele tem um diâmetro, né, de 12,16. Então, no meu comando tá ativado o raio. Então, digito D e dou Enter, aí eu consigo jogar o diâmetro. Então, 12,16. Dá um zoom aqui. Agora eu vou achar o centro aqui, ó, do círculo, né, para ser a referência de todos eles. Deixa eu ver aqui, o Brendo tinha feito uma pergunta. Faz de novo, não escutei. Ah, tá. Oi? Você tá nesse último aí no No redondo. 9? Isso. Vixe, esse aí já é o hard já, ué. Achei que você ia voltar lá para trás. Não, mas depois eu vou voltando. Vocês vão fazendo as perguntas e eu vou voltando. Mas será que tá. Só eu que tá atrasado assim? Porque será que tá todo mundo adiantado? Porque eu não tô conseguindo acompanhar isso, não. Não sei. Eu não acompanhei ali as últimas entregas para ver. Quem tá online aqui já entregou até o 8? Vamos ver. Eu também tô bem atrasado, viu? O Beto ele tava me mandando aqui hoje. É verdade. Mas o Beto é porque não fez nenhum, viu, Matheus? Ele você não pode levar como sua referência, não. Ele não mas tinha eu já te enviei bastante hoje. Ele não tinha feito nenhum até segunda-feira. Mas tá valendo hoje. Não tá, aí tá correndo atrás do prejuízo hoje. Eu acho que dos outros, acho que estão até aqui em ordem. A Débora tá, a Letícia também. Deixa eu ver aqui. Não, eu tô com o 7 para entregar, o 8 e esse 9 e esse aí. 9 Eu aqui, não né? tô conseguindo fazer isso, não. Essas curvaiadas aqui, você explicou uma vez, eu já esqueci tudo, eu tenho a cabeça fraquinha. Ainda bem que as aulas estão gravadas, porque aí dá para vocês dar umas recapituladas nelas. Não, mas eu ajudo vocês aqui, sem problema. Então, a primeira coisa que eu vou fazer no do círculo é escolher um ponto para ser o centro deles e começar a desenhar os círculos, né? Então, clique em Circle, clique em qualquer canto aqui para ser o meu. Né? Ele não pediu uma coordenada absoluta, então eu posso escolher qualquer canto da área de trabalho. Ali ele me deu valores, foi de diâmetro, né? Eu vou começar a desenhar no centro, o círculo central ali, o menor. E aí eu olho na minha barra de comando aqui embaixo, a branca,
para ver se ele está me pedindo para especificar raio ou se ele está me pedindo para especificar diâmetro, que às vezes você clica lá no Circle e tem que conferir aqui embaixo para ter certeza do que ele está querendo que você coloque. Porque se eu colocar 12,16 em raio, o círculo vai ficar menor do que ele deveria ser. Então, lá embaixo, minha barra de comando tá falando para eu especificar o raio, né? Specify radius. Mas como eu tenho um valor de diâmetro, aí eu posso só digitar aqui, ó, D no teclado e dar Enter. Que aí o comando ele já me converte para diâmetro. Aí agora é só eu digitar o valor do diâmetro, que é os 12,16. Dou Enter. Aí fixa. Quem quiser só olhar ali, ó, por exemplo, às vezes é um número redondo, vamos supor que no desenho tivesse um diâmetro de 10. Você já sabe que no diâmetro de 10, um raio é 5. Então, aí não precisa trocar ali o comando, né? Quando é um número inteiro que fica mais fácil você fazer achar o raio dele de cabeça, aí é só você jogar já. Pum. Tá? Mas sempre confere na barra de comando o que ele está pedindo. Se é raio, se é diâmetro. O próximo círculo aqui, ó, ele está me pedindo raio. Ó, agora já é raio de 12,5. Circle. Passo o mouse aqui no círculo para achar o centro, ó. Tá vendo? Tem um maisinho aqui no centro. Isso. Com -1 ele aparece, ó. Aparece um maisinho branco aqui no centro. Né? Quando eu estou com o meu snap ativado, que é o F3, e eu passo o mouse ali em cima do pontinho central, ele faz um círculozinho verde, que significa que ali ele vai clicar em cima do ponto específico mesmo, ó. Faz um círculo verde. Pronto, cliquei. Então, quer dizer que ali eu vou usar o mesmo centro de referência. Vou jogar agora o valor de raio. Deixa eu olhar na barra de comando, tá pedindo raio. 12,5. Agora eu vou fazer o círculo externo. O círculo externo tem aqui 17 de diâmetro. Pera aí. Deixa eu ver se eu não fiz errado. Oh, fiz errado. O externo é esse aqui, ó, a raio de 12,5, ó, tá vendo? A marcaçãozinha aqui. Ô, Amanda, tá gravando? Tá gravando. Eu fiz já o externo. Ó. O raio de 12,5 é o círculo externo. Então, o outro aqui é diâmetro de 17. Então, clico no círculo. Clico no centro. Dê Enter. Vou colocar diâmetro de 17. Pronto. Vou ficar certinho. Então, tá os 3 círculos inteiros feitos aqui. Ok? Agora, eu vou até criar uma outra camada aqui. Eu vou escrever auxiliar, que são linhas auxiliares, que eu vou colocar de vermelho, para me ajudar a fazer as outras coisas. Eu venho aqui ativar auxiliar. Porque depois auxiliar eu posso desligar, tá? Posso congelar o desenho e aí eu consigo apagar tudo os auxiliar de uma vez. Consigo apagar a camada também, tá? Por isso que eu gosto de deixar em layers separados. O Brando falou que o dele ficou diferente. O que deu de diferente no seu, Brando? Você jogou tudo raio ou tudo diâmetro? Será que não foi isso? Quando era raio, você jogou raio, e quando foi diâmetro, você jogou diâmetro? Pode apresentar. Tá. Faz o seguinte, faz um do lado, para eu ver. Ó, especifica o raio. Aí, ó, você tá jogando diâmetro. Tá vendo? A tua barra de comando tá pedindo para você jogar raio. E você tá jogando comando, e você tá jogando diâmetro.
Por isso que tá dando diferente. Amanda, qual que é o F que aparece o centro? O F3. Obrigado. De nada. Ó, aí, ó, tá vendo? Ele pede, ó, especifique o raio do círculo. Aí, se o valor que você tem aí de diâmetro, Brendo, você tem que clica no Enter. No Enter, não, desculpa. Clica lá de novo. No D e depois no Enter. E... Opa, vai lá, círculo. Acha o centro. Isso. Clica no D, Enter. Pronto, lá. Agora você pode jogar o diâmetro. Aí. É o diâmetro de 17, certo? O seu círculo de dentro, talvez você tenha jogado ele errado também, que é diâmetro de 12,16. Tá lá, ó. Ele tá certo? Diâmetro, beleza. Enter, isso. 17. E agora é o de raio 12,5. Não, agora é raio. Agora tem que ser no R mesmo. R, Enter, aí você volta para. Aí, ó, especifica o raio, tá certo? 12,5. Aí. Certo? Então, sempre confira no desenho se o desenho tá te dando o raio ou se ele tá te dando o diâmetro. Como que eu vejo isso? O raio vai ter um Rzinho, eu vou dar um zoom aqui, ó. Opa. Bom, o raio, quando é raio, ele tem um R antes do número, tá? Então, isso é raio. O diâmetro, ele tem, ó, olha no de cima aqui. O diâmetro, ele tem esse círculo com um corte na diagonal. Tá? Esse círculo com um cortezinho na diagonal antes do número é diâmetro, certo? Então, sempre conferir se o valor que está ali cotado é diâmetro ou é raio. Senão, vocês vão fazer círculos com áreas erradas. Só tirando uma dúvida aqui. Hum. Quando for diâmetro, eu vou pôr o que antes e quando for raio? Eu sei que você explicou aí, mas eu não prestei atenção. Você tem que ler na tua barra de comando o que ele está pedindo para você jogar. Se na hora que você clicar lá na barra de comando estiver pedindo raio, aí o que você tem é diâmetro, aí você só clica em D de diâmetro e dá Enter, que aí ele ativa para colocar em diâmetro. E quando for raio? Aí você tem que ir na barra de comando de novo e ver se ele está em diâmetro. Se estiver especificando lá que ele quer diâmetro, aí você digita R de raio e dá Enter. Aí ele volta para jogar o comando como raio. Ah, entendi. Entendeu? Então sempre leiam a barra de comando de vocês. Eu tô fazendo esse círculo e apagando, fazendo e apagando, que eu não tô conseguindo. Talvez pode ser isso. Talvez você esteja jogando o diâmetro e o raio nos lugares onde não são. Tipo assim, fazendo círculos com o tamanho deles errado. Certo? Até aqui agora todo mundo tá ok? Ok. Então, criei a linha auxiliar aqui, ó. Deixei até já ela no comando aqui ativada. Ah, eu tenho que, peraí, retomar a apresentação, né? Senão vocês não vão enxergar. Tá aparecendo a tela para vocês? Beleza. Agora eu criei aqui, ó, a camada auxiliar.
é uma linha, eu vou fazer uma linha vermelha aqui no centro, ó, passando pelo centro na vertical e passando pelo centro na horizontal. Para ela me dar a referência dos pontos que eu quero depois. Principalmente esse primeiro ponto aqui em cima, ó, do desenho, né? Que vai ser onde eu vou começar a fazer essas, né, essas bolinhas que vão depois dar a volta nesse círculo. Tá? Ele que vai ser meu ponto de referência. Então, vou clicar aqui no line mesmo. Passo o mousezinho aqui para achar o centro do círculo. F8 ligado, para quando eu for fazer linhas retas, né? Para que não tenha nenhuma distorção, nenhum ângulo e uma inclinação, que pode dar errado o meu desenho, né? Então, fiz para baixo aqui uma linha vermelha. Vou puxar para cá também. E agora eu vou fazer... Passar o mouse aqui para achar o centro de novo, né, na horizontal. Beleza. Então, essas são linhas auxiliares que vão me ajudar a encontrar os outros pontos que eu preciso ali. Então, por exemplo, no desenho aqui, a gente pode ver, ó, que este círculo meia-lua aqui e este círculo menorzinho, eles estão com o centro dele na interseção dessa linha auxiliar que eu criei com a linha, né, da circunferência aqui, né, do círculo maior. Então, vou voltar aqui na minha camada, para a camada 0, né, que é a camada que eu estou criando. Vou clicar em círculo e vou vir aqui, ó, na interseção. Vou até dar um zoom aqui para vocês. Ó, na interseção, vou passar o mouse, tá vendo? Vai aparecer, né, o snapzinho verde ali, ó, que é um quadradinho virado, né, um polígonozinho verde, ó, que aparece. E agora eu vou colocar ali o valor do meu círculo menor. O meu círculo menor está falando que é diâmetro de 3,2. E como eu tinha falado na aula para vocês aquele dia, tem uns 7 vezes ali atrás daquele valor, né? Significa o quê? Que todas as 7 bolinhas têm o diâmetro de 3,2, tá? Então, confiro lá a barra de comando, ó, tá pedindo para eu colocar em raio, mas o que eu tenho ali é diâmetro, então dê Enter. Alô? Oi? O meu tá diâmetro, aí eu tô apertando o R para raio, mas não tá indo. Aonde que eu ponho o R? Depois que você clicou no ponto? Isso. Você clicou no centro, certo? Ó, cliquei no centro. Beleza. Aí já tá aparecendo lá embaixo que ele tá pedindo diâmetro? Tá, diâmetro. Isso. Então agora é R e Enter. R e Enter. Pronto. Agora lê a barra de comando de novo. Diâmetro. E. Círculo, especificar o raio do diâmetro. Pronto. Círculo, especificar o raio. Entendeu? Ah, ou diâmetro. Então, ou diâmetro, só que o diâmetro tá entre parênteses, certo? Parabéns, muito obrigado. Você é muito gentil. Quando está entre parênteses, gente, lá na barra de comando, são as opções que eu tenho para mudar no meu comando, tá? E aí vai estar sempre pintado de outra cor a primeira letra ou a letra que eu consigo trocar de comando dentro dele, tá? Então, por exemplo, no do círculo, a única opção ali que eu tenho é, no caso ali, do diâmetro, né? Tá em raio, aí fica dentro do parêntese diâmetro, porque caso eu queira trocar, ele já me mostrou ali as opções que eu tenho. Quer ver? Eu vou clicar em um outro aqui só para vocês verem. Deixa eu ver um outro que vai aparecer um monte de coisa. Aqui, ó, por exemplo, se eu clicar no offset, dentro dos cochetinhos lá dos parênteses, ó, aparece stroke, erase e layer. Aparece 3 opções. E nessas 3 opções, as primeiras letras delas, né, estão azul. Isso significa que é a letra que você clica para chamar o comando, para trocar a opção do comando, tá? Isso serve para qualquer comando. Sempre que ele aparecer entre parênteses ali, ele está te mostrando que ele tem outras opções de colocar o valor que você quer, tá? De colocar valor no comando. Eu posso compartilhar minha tela rapidinho com você? Pode. Desculpa atrapalhar aí.
Mas o meu não tá dando. Ô, meu, lá em casa. Esse negócio aqui. Só falta o círculo do raio. Eu clico aqui. Na verdade. Está aparecendo bem em cima, né? Não, agora é só você clica em ocultar ali, ó, no cantinho dessa coisa do Mítica e ele some. Isso. Aí, ó, não é círculo, é raio do círculo, né? Isso, aí você joga o raio. 12,5. 12,5. Aí, ó. Volta o zoom. Zoom? Volta o zoom. Alguma coisa tá errada aí. Tá vendo o que o meu... Apaga e faz de novo. Deixa eu ver. Tudo? Aham, porque eu tô achando que é esses 2 círculos aí que talvez estão errados. Será que está em raio? Talvez. Não, mas eu acho que se tivesse, o outro ia aparecer. É 17. Não, mas está em raio, né? Então eu já vou fazer o raio. É o 12,5. Certo? Certo. Aí eu vou fazer o próximo. Passa o mouse um pouquinho para fora. Aí. Agora tá diâmetro. Aí eu vou clicar. Agora você dá D, Enter. D, Enter. Isso. E vem na medida, né? Uhum. 12,16, Enter. Isso. Agora eu vou dar mais um Enter que vai fazer outro círculo. Uhum. Isso aí. Clico. Aí eu venho 17. Opa! O que ele estava pedindo? O que sua barra de comando estava pedindo? Diâmetro. Você tem certeza? Olha ali, ó. Ele mostrou ali, ó. É a última coisa que tá escrita ali, ó. Ele voltou pro raio de novo? Aham. Toda vez que você clicar nesse círculo aí, ele vai estar na primeira opção que você tinha escolhido. Entendi. Prestar mais atenção na barra, então. Isso, exatamente. E aquela hora que não estava aparecendo nada, provavelmente você já tinha feito o círculo, um daqueles círculos que você tinha feito já era o de 12,5 e ele estava caindo em cima deles. Entendi, é verdade, pode ser mesmo. Obrigado, viu, Amanda? De nada. Bom, vamos lá. Aí fiz o círculozinho menor aqui, né? Então, lembrando que, olhando no desenho, eu estou pegando a interseção. O centro dos 2 círculos vão estar na interseção entre a minha linha auxiliar da vertical e a borda, né, do círculo, né? A circunferência aí. Então, eu uso ela como centro. Fiz a primeira aqui, agora eu vou fazer o círculo de fora. E, lembrando, galerinha, que eu vou fazer o círculo completo aqui, porque eu não tenho a referência de onde que é o início e de onde que é o fim, tá? Então, eu vou fazer o círculo completo e depois eu corto a parte que eu não quero dele, tá? Então, agora é esse círculo maiorzinho aqui de fora, que é raio de 3,2. Vamos lá. Olhando a minha barra de comando, especifica o raio 3,2. Beleza. Então, como que eu faço essa parte de apagar o que eu não quero? Ó, olhando aqui no meu desenho, eu vou dar um zoomzinho aqui também, para chegar mais perto. Olhando aqui no meu desenho, ó, ele não tem a linha entre os 2 círculos, né? Que vai passar aqui, nem dentro, e ele não tem metade daquele círculo de 3,2 de raio, certo? Então, como que eu corto? Lembra do trim? Que a gente já fez uma aula que a gente usou ele, né? No português, ele é o aparar. Então, o trim é essa tesourinha que fica aqui em cima no modificar, tá? No modify. Eu clico, o jeito mais rápido de usar o trim, ele tem 2 jeitos. A primeira é,
você seleciona as linhas que vão ser suas referências de corte, mas que não são as que você vai cortar. São as que estão fazendo a interseção com as linhas que você vai ter que cortar. E aí você seleciona elas, dá Enter, e aí você passa o mouse em cima das linhas que você quer cortar. Ou tem a outra opção, que é a que eu mais gosto e eu acho muito mais rápida, que é você clica na tesourinha, já dá o Enter e só vai passando em cima das linhas que você quer cortar. Tá? Na hora que você passa em cima da linha, ele só te mostra se dá para cortar ou não, né? Se der para cortar, a linha fica cinzinha e com um xizinho vermelho ali, ó, significando que dá para cortar. Se não der, ele aparece uma bolinha cinza com um tipo proibido, né? Como se fosse a plaquinha de proibido. Esse é o jeito que eu acho mais fácil de usar o trim. Então, recapitulando, clico lá na tesourinha, dou o Enter e vou nas linhas que eu quero cortar. Então, é esta e as linhas centrais aqui, né? Opa! E aqui, ó. Certo? Pronto, ó, já ficou parecido com o outro ali. Detalhe agora, vocês podem deixar para cortar no final, tá? Depois que vocês já tiverem feito todas as outras, certo? Eu só fiz agora para vocês já terem a referência, porque aí depois eu explico como que vocês vão colocar as outras das laterais, tá bom? Até aqui tudo bem. Entenderam como que eu fiz as duas bolinhas, utilizei a interseção entre as duas linhas para achar o centro dos dois círculos e como eu usei o trim. Até aqui, ok? Beleza. Aí, gente, para fazer esse retângulozinho aqui, ó, eu vou explicar ele, que aí depois a gente passa para os círculozinhos, para os outros 6 círculozinhos do lado de fora, tá? Esse círculo vermelho aqui, ó, é como se ele fosse a referência, né, do espaço que esses retângulozinhos com as pontinhas arredondadas vão ocupar, tá? Qual que é o problema aqui? Que eu não tinha dado, e esse realmente não tinha a cota deles, né, o tamanho deles. Então, eu tinha falado para vocês na aula que vocês poderiam usar o valor que vocês achassem que ia ficar bom o tamanho aqui, tá? Então, se alguém tiver maior do que o outro, não tem problema, desde que esteja coerente com o desenho, tá? Não vai estar 100%, mas estando parecido já tá ok, porque realmente não tinha cota ali. Então, eu falei para vocês que vocês poderiam desenhar do tamanho que vocês acharem que ficasse melhor. Isso é até bom, porque como vocês vão projetar as coisas no futuro, é bom que vocês também já consigam fazer essa jogada aí de raciocinar qual tamanho que seria legal para colocar nos lugares, né? E como que a gente pode fazer ele aqui, ó? Lembrando que ele continua, né, como referência ali, minha linha vertical, está passando no meio dele, né? E ele fica aqui no meio. A gente pode perceber no desenho aqui que provavelmente esse círculo também ele foi feito, né, no meio entre esse espaço aqui, ó, né, entre essa beirada do círculo de cima, menorzinho, e entre a beirada do círculo de baixo. Então, o que que eu vou fazer? Eu posso criar uma outra linha aqui, né, pegando só entre esse ponto e esse outro. Mesmo estando em cima dessa linha já. Por quê? Porque aí eu consigo achar o centro desse espaço. Então, agora eu venho aqui, ó, já vou vir até com um círculo já. Vou voltar. Vou até deixar o círculo auxiliar mesmo. Ó, passando o mouse aqui, ó, estão vendo que vai aparecer um triângulo verde? Talvez fique um pouquinho pequeno para vocês. Né? O triângulo verde do Snap significa que é o meio de uma linha. Então, ele já vai te mostrar ali que aquele espaço é o meio. Por isso que eu criei uma outra linha só daqui, desse ponto do círculo, até aqui embaixo, né, na beirada desse outro círculo, para que eu pudesse ter essa referência de meio. Então, o meio tá aqui, ó. Beleza. E aí eu vou criar um círculo. O círculo vermelhinho ali, ele aparenta ser, olhando os dois círculos que eu criei em cima,
né, que ele tem um diâmetro aí menor que 3,2, né? Vocês concordam comigo? E ele é maior do que a bolinha pequena, certo? Então eu vou fazer um círculo aqui e vou verificar se ele vai ficar no tamanho bom. Dê Enter, né, para usar diâmetro. E ele é menor do que 3,2, então eu vou colocar 2. Deixa eu ver. Não, o maior é raio de 3,2, né? Então ele é menor que 3,2 de raio. E maior do que 3,2 de diâmetro. Então, dá ali o raio de cima dá 6,4. Eu vou colocar 5 de diâmetro e vou verificar se vai ficar um tanto bom. E aí, vocês que vão me dizer, vocês acham que esse tamanho tá bom? Tá. Tá, o Matheus acha que tá. E vocês, pessoal? O restante da turma, o que vocês acham? Vocês topariam deixar ali no 5? Sim? Beleza. Então, vamos manter esse padrão, então. E aí, agora, eu vou desenhar o retângulozinho de dentro. E como ele é todo onduladinho, né? Ele foi feito. O Brendo tá chamando ali. Qual parte, Brendo? Você criou uma linha entre os dois, entre as duas beiradas de círculo aqui? Não? Então, tem que criar essa linha, ó. Até deixar ela selecionada ali, porque aí você consegue ter esse meio. Porque senão, ele vai pegar o meio da linha original, né? Que é a grandona. E aí o meio da linha grandona vai estar lá no centro do círculo, basicamente, ou dependendo de onde que você puxou o meio dele, a ponta dele, né? Então, gente, aqui os quadradinhos aqui, ó, que não são bem quadradinhos, né? Eles são todos, olha aqui para você ver, todo trabalhado no arco, né? Tem arquinhos aqui, ó, que fazem as voltas, aí depois aqui deve ser um concorde, certo? Eu coloquei, o Brando tá perguntando qual o raio, eu usei diâmetro de 5, né? Então um raio de 2,5 aqui para fazer esse círculo vermelho. E agora eu vou fazer essa partezinha de dentro, ó. Eu vou fazer o seguinte, meninos. Vou pegar o meio aqui dessa linha de novo. Deixa eu ver quanto que dá de distância até aqui em cima, ó. Até aqui ele dá 1,2. Se eu jogar uma linha de 1 e Enter, deixa eu ver se ele vai ficar muito próximo. Tô jogando uma linha branca aqui, ó, pra pegar como se fosse o limite de cima aqui, ó, do meu quadradinho, tá? E aí esse mesmo valor eu jogo para baixo. Então eu tô tentando achar aqui uma distância que vai ficar boa. Eu não gostei de 1, não. 1 ficou muito perto. Então, eu vou usar 0,8. Eu acho que essa distância vai estar boa. Vou puxar para cá. E aí, para puxar para os lados, tá? Vocês podem puxar a distância que vocês quiserem, porque aí depois vocês podem cortar o excesso. Porque eu estou usando ele mais para me dar a referência aqui. Aqui para baixo também é 0,8, né? Que vai ser a mesma medida que eu puxei para cima. Ok. É aqui que eu vou fazer os comandinhos. Deixa eu ver qual parte que eu vou fazer agora para vocês aqui. Vou utilizar, ó, também essa pontinha da
de interseção entre essa linha branca que eu criei e do círculo para ser as beiradinhas aqui do retângulo, tá? Aonde eu vou fazer esse concorde depois. Vamos lá. Vou usar o arc para fazer essa basezinha de cima aqui, ó, a linha de cima que tá com o arquinho. Deixa eu ver qual que é melhor usar aqui. Eu tenho início, né, e tenho fim, já que eu falei para vocês que eu tô usando as lateraisinhas ali, as interseções do círculo com a minha linha branca como referência, né? Então, eu tenho início e eu tenho fim. E aí, eu tenho só que verificar o que mais que eu posso ter para dar esse arco. Então, eu posso usar a direção, porque a direção você puxa ele com o mouse, né? E aí vocês vão olhando, verificando se tá boa a distância ou não. Então, eu vou usar esse aqui. Então, início, fim. Opa. Não sei se dá para ver ele piscando aí, ó. Onde de vocês dá, né? Eu tô tentando achar agora uma distância aqui, ó. Opa, acho que vai ser por aqui, ó. Olha que interessante. Vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Quando eu passo o mouse e conecto ele aqui, vamos ver se vai dar certo. Isso. Né? Vou fazer de novo, hein? Tô utilizando o arco aqui, ó, de início, fim e direção, porque eu tenho os dois extremos e a direção é o meu movimento com o mouse. Então, peguei o início aqui da direita, o fim aqui da esquerda e movimentei com o mouse, ó. Certo? Se eu movimento aqui na vertical, sentido para cima, ó, ele tá me fazendo esse círculo maiorzão. Se eu venho agora e venho perto desse ponto que o meu snap tá me mostrando, né, que é esse quadradinho aqui, ó, ele já tá fazendo um arco parecido com o do meu desenho. Se eu apagar essa linha aqui agora, ó, tá vendo? O arco que ficou? Vocês concordam que esse arco, ele tá parecido com o arco aqui do desenho? O que vocês acham? Sim? Beleza. Aí agora, beleza, fiz a partezinha de cima, tá? Dá para fazer a partezinha de baixo aqui também. Eu vou usar o mesmo esqueminha. Então, arc, clico na setinha aqui, vou usar o de início, fim e direção. Dessa vez vai ser nessas duas linhas, nessa linha de baixo aqui, né? Então, nessa interseção e nessa outra aqui. Então, aqui vai ser meu início, agora ele pede o fim, é aqui. E agora a direção novamente. Ó, vou clicar aonde está meu triângulo ali, ó. Porque se eu vier no meio onde fica quadradinho, eu tô vendo piscar a linha ali, eu tô achando que ele vai ficar muito para cima. Então, eu vou descer o mouse um pouquinho, e aí eu já vejo Pronto, cliquei, já vejo um arco que já está posicionado mais do jeito que eu quero. Tá? Ó, vou fazer de novo para vocês verem. Arc de início, fim e direção, né? Start and direction. Então, pega aqui da direita primeiro, da esquerda, e faço o movimento aqui da direção com o mouse. E clico aqui, ó. Vejo onde estão os snaps, vou clicando até achar o tamanho que eu acho que vai ficar bom. E nesse caso aqui, deu nesse triângulo. Boa. E aí, agora eu vou apagar aqui. Né? Vou apagar a linha que eu não tô precisando dela agora. Ó. Ok. Já fiz aqui. Agora eu tenho só que fazer a partezinha, né, das laterais. E aí, o que acontece aqui nas partezinhas das laterais? Temos as pontinhas que não é bem uma ponta, né, que são onduladas também. Aí ele tem uma parte um pouquinho
reta e depois ele faz a pontinha ondulada novamente. Então é como se fosse uma linha reta e aí ele usa, né, dá para vocês usarem o Concorde. Então vamos fazer desse jeito e ver como que vai ficar. Eu vou clicar no line, né, na linha, e vou só conectar uma ponta na outra aqui, ó. Certo? E agora eu vou usar o Concorde, né? Eu tô confundindo os nomes, porque no português é Concorde, no inglês é o fillet, tá? Que é essa opção aqui, ó, que fica embaixo da tesourinha, né? No comando embaixo da tesourinha, vocês clicam na setinha, vai ter a opção de fillet, que é o que faz essas beiradinhas onduladas. Cliquei nele, aí ele pede para você selecionar o objeto, né? Ou, né, dentro do parênteses aqui, temos as outras opções de coisas que dá para fazer. Então, eu vou selecionar primeiro eu faço o teste de selecionar o objeto para ver como que vai ficar. Se eu ver que as pontinhas vão ficar muito arredondadas, aí eu já começo a especificar um valor de raio ali, tá? Então, primeiro eu faço o teste de seleção e vejo como é que vai ficar. Ó, cliquei nessa e cliquei nessa aqui. Não deu em nada. Então, eu vou ter que jogar um valor de raio mesmo. Então, vou voltar lá no comando, clico nele, aperto o R de raio e dou Enter e vou especificar um valor de raio. Ali tá marcando dentro do parênteses 0, ó, então talvez por isso que não tinha dado em nada, porque o meu valor de raio estava 0. Tá? Esse pode ser um dos motivos. Eu vou colocar de raio aqui 0,5. Tá? Isso também é teste. A gente, quando não temos as cotas, assim, ou quando a gente está criando um projeto do zero, da nossa mente, né, da nossa criatividade, a gente vai fazendo testes. Né? Então, vou usar 0,5 ali e vamos ver como é que vai ficar. 0,5 deu Enter, e agora seleciono os objetos. Então, seleciono a linha de cima e seleciono a linha lateral. Ó, agora já achei que ficou uma curva de concordância legal. Então, vou manter esse raio. Volto lá em Fillet, né? Ou só dar Enter aqui, ó, que quando você clica em Enter, sem nenhum comando estar ativado, ele ativa o último comando que você usou. Então, dei Enter, vou clicar nessa linha e nesta linha e nessa linha e nessa. O que vocês acharam? A única diferença que eu achei aqui, do jeito que eu fiz, ó, é que o do desenho, ele tá um pouquinho inclinado, estão vendo? Mas, como eu tinha falado para vocês fazerem ele do jeito que vocês acharem que ficasse bom, então não tem problema se ele sair retinho aqui, igual o que eu fiz, tá? Se vocês quiserem usar um outro raio também, por exemplo, ao invés de 0,5, igual eu usei, usar 0,3, se vocês acharem que fica melhor, podem usar, tá? Não tem problema, não. Agora, se vocês quiserem que fique com essa linhazinha mais inclinada aqui, também dá para vocês fazerem uma outra linha aqui, ó. Pega daqui, puxa aqui, depois de fazer o concorde, né? E aí, depois de fazer o fillet, e aí tenta fazer o fillet de novo. Para ver se você prefere assim, ó. Vou apagar a de trás, ó. Temos essa variação também, tá? Aí eu vou deixar para vocês verem o que vocês preferem, o que fica mais fácil para vocês também, tá bom? Agora, vamos fazer os círculozinhos das laterais aqui, né? Que eu tenho certeza que deve ser uma das partes também que vocês ficaram com mais dificuldade.
Bom, o que eu tenho que olhar aqui, analisar? Eu tenho 7, né? São 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 círculos, né? Semicírculos, para pegar aqui, né, no círculo externo, certo? Já fiz o primeiro, que ele me deu a referência, tá ok. E aí, olhando aqui, eu vejo que estes círculos, eles estão separados com a mesma distância, né? Então, do centro desse círculo que eu já fiz até o centro do próximo, tem um valor X de distância, que é o mesmo do segundo aqui para o terceiro, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto. Então, eles estão separados, né, pela mesma distância, tá bom? Ou, neste caso aqui, pelo mesmo ângulo também, tá? Pelo mesmo ângulo de inclinação. Então, deixa eu ver aqui. Isso. Pelo mesmo ângulo de inclinação. E se a gente somar aqui essa, né, calcular essa distância de um ponto para o outro aqui, também vai ser a mesma em todos eles, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que descobrir um dos jeitos é você saber qual que é essa circunferência, né, esse perímetro desse raio, do perímetro desse círculo, desculpa, o perímetro desse círculo. E aí você divide esse perímetro por 7. E aí você vai ter um valor de onde ficaria esses 7 pontos, tá? Então, vamos lá. Não sei se eu ensinei isso para vocês, então eu já vou ensinar agora. Como que eu sei? Né? Tem o jeito de fazer na mão, né? Porque vocês sabem o valor do raio, né? Do diâmetro desse círculo externo, certo? Que é raio de 12,5. Então, dá para você calcular qual que é o perímetro dele, certo? Por fórmula. Mas no AutoCAD tem jeito também. Eu vou ter que fazer esse círculo aqui, deixar ele inteirinho. Eu vou fazer um outro círculo aqui por cima. Ai, minha conexão caiu!